100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Marinha, Ibama e ANP confirmam segunda praia do Rio de Janeiro atingida pelo mesmo óleo do Nordeste. INEA faz relatório sobre óleo na costa fluminense. Sindicato da Saúde de Campos realiza manifestação contra salários atrasados. Lagoa de Cima transborda e invade rodovia. Retorno de Lula ao cenário faz governo Bolsonaro voltar a falar em AI-5. Toffoli e Maia rebatem Guedes. A AI-5 é incompatível com a democracia. Dólar opera em alta e bate R$ 4,27, com mais 1,39% ao dia. Arroba do Boi Gordo segue com alta diária, sendo negociada ontem a R$ 200 à vista no estado do Rio. Saca de 50 quilos do açúcar cristal com alta de 0,21% ao dia, sendo negociada a R$ 65,82. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus, podendo chegar a 30. O dia de hoje será com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Já no trânsito, a movimentação está moderada na maior parte das vias em nossa cidade. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo é intenso na saída da Penha e quem vem da Baixada. Já o tráfego ali na Presidente Kennedy é intenso em direção à BR-356 ao Porto do Açu. Formosa com movimentação moderada desde a Barão da Lagoa Dourada até a Beira Valão. Ponte da Lapa, o fluxo um pouco maior no sentido centro. 7 de setembro, da Filipe Web até a Rua dos Goitacazes, a movimentação é boa também. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, movimentação grande de quem vem da Arthur Bernardes e também quem segue para a Ponte General Dutra, sentido Guarulhos, é mais tranquilo. No trecho urbano da BR-101, da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira, o trânsito segue lento, porém sem retenções. Beira Valão, a movimentação também está bem moderada no momento, fluxo de veículos um pouquinho maior, próximo ao Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola. Na BR-101, sentido Macaé, o fluxo é intenso e a lentidão ali no trecho que começa até a duplicação. Já quem segue para o Rio e Niterói, sempre com pontos alternados de lentidão entre São Gonçalo e Niterói, devido ao acesso aí ao Rio de Janeiro pela Ponte Rio-Niterói. Fluxo na pista sentido Espírito Santo segue sem restrições. Juntos o melhor Mix. Mix! O grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, ANP e Ibama divulgou nesta terça-feira que o óleo coletado no domingo na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, é compatível com o que já foi encontrado na costa do Nordeste e do Espírito Santo. No mesmo domingo, foram coletados materiais na praia de Guriri, também em São Francisco de Itabapoana, no Canal das Flechas em Quissamã e na Praia do Barreto em Macaé, mas não houve confirmação de compatibilidade com o óleo do Nordeste. O INEA foi informado pela rede de monitoramento em tempo real composta pelos municípios costeiros sobre a presença de óleo nas praias do Barreto, em Macaé, Santa Clara, em São Francisco do Itabapoana e Barra do Furado, em Quissamã. A Marinha vistoriou esses locais e coletou amostras do resíduo para análise. Até o momento, essa rede de monitoramento não informou sobre novos vestígios de óleo em outras praias fluminenses. A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o INEA criaram a rede de monitoramento com os municípios de forma preventiva, com o objetivo de garantir pronta resposta em caso de surgimento de óleo nas praias fluminenses. Mix Notícias. O Sindicato dos Profissionais da Saúde de Campos realizou no início da tarde de ontem uma manifestação em frente ao Hospital Abrigo João Viana, reivindicando os salários atrasados pela Prefeitura de Campos. De acordo com o presidente do sindicato, os profissionais do Hospital Abrigo Dr. João Viana estão há aproximadamente 4 meses sem receber salários e alguns deles estão sem alimentos em casa. Também afirmou que caso o repasse de verbas não seja feito, há a possibilidade do fechamento do hospital. Nesta quarta-feira, hoje, acontecerá uma nova manifestação dos profissionais em frente à Câmara Municipal de Vereadores. O ato está marcado para começar às 4 da tarde e tem como objetivo chamar a atenção do Legislativo para a situação que o abrigo vem enfrentando. A estrada de Lagoa de Cima está
totalmente tomada pela água devido às chuvas que caíram em Campos no final de semana. A lagoa transbordou e invadiu a rodovia, principalmente para quem vai pela Tapera. Ao mesmo tempo que tenha ficado firme, o tempo tenha ficado firme nos últimos dias, a população daquela localidade tem sofrido devido à dificuldade de locomoção. Além de suas ruas e casas também terem sido inundadas, e segundo a Defesa Civil de Campos, ao todo, 400 pessoas foram diretamente afetadas pelas chuvas no município. Juntos no melhor mix. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Brasil. Durante a entrevista coletiva em Washington, Guedes comentava a convulsão social e institucional em países da América Latina e disse que era preciso prestar atenção na sequência de acontecimentos nas nações vizinhas para ver se o Brasil não tem nenhum pretexto que estimule manifestações do mesmo tipo. O ministro afirmou que declarações sobre a edição de um novo AI-5 no Brasil foi uma reação ao que chamou de convocações feitas pela esquerda, endossadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo depois de ser solto há pouco mais de 2 semanas. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, criticaram ontem a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o AI-5. O AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado, disse Toffoli. Já Maia disse que a fala do ministro da Economia gera insegurança. Acho que ele, Paulo Guedes, gera uma insegurança na sociedade e principalmente nos investidores. Por que usar dessa forma? A hipótese do AI-5, mesmo para explicar o radicalismo do outro lado, não faz sentido. Por que alguém vai propor o AI-5 caso o ex-presidente Lula estimule manifestações de rua? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos estimular o fechamento do parlamento, dos direitos constitucionais, do habeas corpus? Porque foi isso que o AI-5 fez. Então, se tiver manifestações de rua, a gente fecha instituições democráticas? Questionou Maia. Mix Notícias. As importações chinesas de soja do Brasil caíram 42% em relação ao ano anterior, segundo dados alfandegários da China, nesta segunda-feira, com importadores adiando as compras em meio à esperança de um acordo comercial com os Estados Unidos e ainda com reflexos da crise da peste suína africana no país. A China, a maior compradora de soja do mundo, importou 3,79 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil, seu maior fornecedor, em outubro, mostraram os dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas. O Ministério da Agricultura fixou padrões visuais de qualidade para 17 produtos hortícolas. A intenção é estabelecer requisitos mínimos para que uma fruta, legume ou verdura seja considerada própria para o consumo. A medida entrou em vigor na segunda-feira, dia 25. O objetivo, segundo o governo, é auxiliar o consumidor a identificar esses produtos. Assim como os fiscais, os padrões cumprem uma instrução normativa do Ministério e, caso não cumpram os critérios estabelecidos, o lote de produto poderá ser retirado do mercado. A normativa diz que os produtos devem estar inteiros, limpos, firmes, sem pragas visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou com maturidade comercial. Mix. A agressão psicológica subestimada por questões culturais e nem sempre tipificada como crime, além do fortalecimento dos locais de atendimento para melhor apoio, acolhimento e incentivo às denúncias das vítimas. Esses foram os temas discutidos na audiência pública das Comissões de Saúde e do Trabalho da Alerj ontem no auditório da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio. De acordo com os dados do dossiê Mulher de 2018, do Instituto de Segurança Pública, divulgados este ano, foram registradas quase 38 mil denúncias de ameaças a mulheres. Durante a reunião, várias mulheres fizeram relatos sobre suas experiências de agressões psicológicas e falta de amparo do poder público. A melhor forma de combatermos essa violência é falarmos sobre ela e criarmos mecanismos para evitá-la. Ouvimos relatos dramáticos de mulheres que sofreram esses abusos e atualmente têm problemas permanentes como depressão e síndrome do pânico, destacou a presidente da Comissão de Trabalho da Alerj. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. O texto segue para o Senado.
A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e perderá a validade nesta quinta, dia 28, se não for aprovada pelo Congresso. Na primeira parte da sessão de ontem, os deputados aprovaram o texto básico por 391 votos a 6. Depois, passaram a análise dos destaques, isto é, propostas que visam alterar a redação da medida provisória, e esta etapa foi concluída por volta das 11h30 da noite. O Médicos pelo Brasil substitui o programa Mais Médicos, criado no governo Dilma Rousseff, e prevê o envio de profissionais a locais de difícil acesso e alta vulnerabilidade. Mix Notícias. O Instituto de Pesquisa do Japão anunciou que a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha e Terrestre realizou pesquisas no fundo do mar em agosto e setembro, nas águas ao lado da baía de Sagami, ao sul de Tóquio, e da península de Bozo, a leste da capital japonesa. Segundo o Instituto, um estudo usando um submersível não tripulado descobriu uma embalagem plástica de alimento praticamente na sua forma original no leito do oceano, a cerca de 6 mil metros de profundidade. Os resultados de seu estudo sobre a poluição nos mares podem mostrar que o lixo plástico acumulado no fundo dos oceanos não se decompõe facilmente na embalagem. Esse produto consta que o produto foi fabricado em 1984. A ONU Mulheres apresentou nesta terça-feira o relatório Progresso das Mulheres no Mundo 2019-2020, Famílias em um Mundo em Mudança, que mostra que 17,8% das mulheres no planeta, ou cerca de 1 em cada 5, relataram violências físicas ou sexuais de seus companheiros nos últimos 12 meses. Essa é a média global de mulheres que sofreram violência com idades entre 15 e 49 anos. A maior porcentagem foi registrada na Oceania, sem Austrália e Nova Zelândia, com 34,7%, 1 a cada 3 mulheres. A menor, por sua vez, foi registrada na Europa e na América do Norte, 6,1%, 1 em cada 16 mulheres. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que as intervenções realizadas pela autoridade monetária no mercado cambial nesta terça-feira envolveram questões de liquidez, reiterando mensagem de que o comportamento do dólar frente ao real flutua. Campos Neto disse que o Banco Central poderá repetir nesta quarta-feira o que fez ao longo da sessão desta terça, se observar novos gaps de liquidez. Ele reiterou que o Banco Central trabalha com o princípio da separação, com juros sendo utilizados para política monetária, câmbio flutuante e medidas macroprudenciais para garantir a solidez do sistema financeiro. O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, informou ontem que, com o ajuste da projeção de inflação para 3,5%, o governo baixou de 1.039 para 1.031 a previsão do valor do salário mínimo para 2020. Segundo Rodrigues, a mudança constará de uma mensagem a ser enviada ao Congresso Nacional para modificar o projeto de lei orçamentário de 2020. O PROA foi enviado ao Legislativo em agosto. De acordo com o governo, a revisão no valor do salário mínimo foi feita porque a previsão era do Índice Nacional de Preços ao Consumidor ficar em 4% neste ano, mas deverá ficar em 3,5%. O NPC é usado para reajustar o salário mínimo atualmente, que é de R$ 998. Mix Notícias. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia disse ontem, terça-feira, que 999.698 pessoas já aderiram ao saque aniversário, nova modalidade de saque do FGTS, criada neste ano pelo governo federal. Já tem 6 bilhões de reais nessa modalidade. Ele ainda disse que com essa medida o tempo vai passar e vai mostrar que a secretaria estava correta em insistir nela. O saque aniversário permitirá que o trabalhador retire anualmente uma parcela do fundo. Ele perderá, no entanto, direito ao saque único em caso de demissão sem justa causa. A adesão à nova modalidade é opcional e a liberação começará em abril de 2020. Termina na sexta-feira, dia 29, o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo estabelecido em lei é até o dia 30 de novembro, mas como cai em um sábado, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil do mês. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebam salários variáveis por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º deve perfazer a média anual dos valores.
Mix. Juntos no melhor mix. O Supremo Tribunal Federal retomará hoje o julgamento que definirá se informações sigilosas de órgãos de controle podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização judicial. Entre os órgãos de controle estão a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, a Receita Federal e o Banco Central. O julgamento começou na semana passada e foi suspenso na quinta-feira, dia 21. Já votaram o relator Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que divergiram sobre o compartilhamento de dados pela Receita Federal e pelo antigo COAF. O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia está marcado para começar daqui a pouco, hoje às 9 da manhã, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A defesa de Lula pede a anulação da sentença e de todo o processo ou a absolvição do réu. Já o Ministério Público Federal quer aumentar a pena de 12 anos e 11 meses que o ex-presidente recebeu na primeira instância, a 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento de hoje, também deve ser tratado o possível envio do caso de volta à primeira instância, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que réus delatados devem fazer alegações finais depois dos réus delatores. Juntos no melhor mix. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou ontem para tornar o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, réu em um dos processos da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar da manifestação do ministro, que é relator do caso, o julgamento foi suspenso na segunda turma da Corte e será retomado no dia 3 de dezembro. O colegiado julga a denúncia apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República, que foi baseada na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, empresa que pertencia à Petrobras na época. Os brasileiros consomem em média 9,34 gramas de sal por dia, o que representa quase o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 5 gramas. Esta é uma das conclusões de levantamento feito com análise de sangue e urina com cerca de 9 mil brasileiros. A coleta foi feita entre 2013 e 2014 em 8.952 domicílios durante a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, essa foi a primeira vez que um inquérito com representatividade nacional coletou nos domicílios amostras biológicas para a realização de exames complementares, viabilizando que se estabeleçam parâmetros nacionais para valores de referência laboratoriais. Mix Notícias. Os cargos da direção executiva e atividades da área de engenharia e pesquisa são as ocupações com os maiores salários de contratação no país, segundo o levantamento feito a partir de dados de outubro do CAGED disponibilizados pelo Ministério da Economia. No mês passado, o Brasil criou mais de 70 mil empregos formais e o salário médio de admissão no país em vagas com carteira assinada foi de R$ 1.597,31, de um total de 583 ocupações listadas no levantamento. 362 ou 62% do total ofereceram uma remuneração para os novos contratados superior à média nacional. Apenas 55 ou 9% do total, porém, ofereceram em outubro salário médio inicial maior que R$ 5.000. O especialista em engenharia costeira e oceanográfica do COPE-UFRJ, professor Paulo Rosman, descartou que o óleo que atingiu o litoral do Nordeste em setembro possa chegar às praias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele explicou que a natureza está impedindo a substância de chegar até o litoral da capital fluminense. Rosman acredita que apenas um fenômeno da natureza ou algo bem inédito conseguiria trazer o material para a região metropolitana. Não tem condições de ventos e nem de correntes para vir até aqui. A natureza está impedindo que isso aconteça. Pelo padrão, não há características que tragam o óleo para cá. Teria que haver uma condição muito diferente do usual, bem inédito e diferente do normal, afirmou o professor. Você ouviu Mix Notícias.